Olá, mãe de primeira viagem, mãe de adolescente, mãe atípica, mãe solo, mãe de netos, mãe, mulher. Os desafios da maternidade é o tema do nosso programa de hoje. Será que na jornada da maternidade existe algum momento menos desafiador para as mulheres? Quão transformador pode ser para elas esse maternar? Dá para mergulhar no amor materno profundo sem excluir o alto amor? Eita, que o programa de hoje promete reflexões profundas. E para isso, convidamos Geisiane Felipe, cofundadora da coletiva Pachamamá e articuladora social. Ela é Relações Públicas e doutoranda em Ciência da Informação, pesquisando redes coletivas digitais. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Geisiane. Obrigada, muito obrigada. Então, olha, antes de ser mãe, toda mulher teve uma mãe. Quais os reflexos, assim, no seu olhar, né? Você que trabalha com a coletiva, já quero que fale um pouquinho sobre essa coletiva, né? O que é que ela traz, né? Mas quais os reflexos nesse seu olhar dessa relação da maternidade que nos influencia, né? Na nossa própria jornada de mãe? É uma satisfação estar aqui com vocês, né, passando um pouco do nosso conhecimento. A coletiva de Mães Pachamamá é um grupo de mulheres mães, né, formada aqui em João Pessoa desde 2017, né, na ocasião de que muitas de nós, após termos filhos, começamos a vivenciar na prática os desafios da maternidade e, ao mesmo tempo, muitas de nós já frequentávamos espaços de debate, de construção social, no trabalho, nos estudos, né, na vida cotidiana, e começamos a nos questionar e a conversar sobre as implicações de ser mãe na vida prática, o quanto a maternidade nos tirava muitas coisas e também nos dava muitas coisas, né. Esse grupo ele foi criado inicialmente no WhatsApp, mas atualmente nós já temos projetos sendo desenvolvidos na cidade, enfim, redes de diálogo, atuação política na cidade e vem crescendo, né? E respondendo sua pergunta, é um desafio a maternidade, eu acho que posso dizer que é o maior desafio que a mulher pode enfrentar na vida, porque é onde nós entramos na nossa maior potência. É verdade. E, ao mesmo tempo, na maior fragilidade. Por conta que estamos dentro de uma estrutura social que nos oprime. É uma estrutura social patriarcal. É uma sociedade pensada por homens e para homens. Então, as mulheres, apesar delas segurarem uma grande responsabilidade, que é de gerar e criar pessoas, ao mesmo tempo, essa mulher ela é colocada num lugar de vulnerabilidade, de fragilização. E é muito complexo lidar com essas duas realidades ao mesmo tempo. E muitas vezes de incompreensão também, não é verdade? Quando a gente... mas aí eu queria ver se você acha que essa maternidade que a gente tem, nós temos uma mãe, todos nós temos uma mãe, se esse maternar influencia o nosso próprio maternar, você acha que a gente traz influências ou às vezes a gente faz uma ruptura disso? Eu acredito que temos influência sim, inevitavelmente, da nossa jornada enquanto pessoa. Nós tivemos uma mãe, independentemente de como que essa maternidade se desenrolou para a nossa vida, porque nem sempre é uma história feliz. É verdade. Né? Então, mas isso impacta sim. E quando nos tornamos mãe, inevitavelmente, nós nos vemos numa tensão entre a nossa forma de criar a criança e a forma que a nossa mãe nos criou. E que geralmente isso está ligado a um recorte de geração anterior ao nosso, que era ligado a outras referências, então eu acho que... A outros movimentos sociais. Exatamente, né? Então tem situações que não fazem mais sentido na nossa geração, mas que muitas vezes é até mesmo incompreendido pela nossa própria mãe, de repente alguma forma de lidar com a nossa criação, por exemplo, bater numa criança. Acho que hoje em dia nós já temos um debate mais aprofundado de que não é a via mais segura para se educar uma criança, gerando agressão física na criança, né, gerando sofrimento físico, né, mas que na geração delas era
completamente aceitável esse comportamento, não era questionado, né? Então, isso é um dos exemplos, né? São inúmeros se a gente parar para pensar, né? Quando a gente é mãe de primeira viagem, Gesiane, quais os principais desafios e a melhor maneira de não surtar com tanta mudança? Porque também tem muita interferência. Ah, isso, aquilo, todo mundo tem uma experiência para contar e meio que a gente se sente meio bombardeado. Daí. Isso depende, essas interferências todas, assim, desequilibram a mãe em algum sentido ou depende muito do momento em que ela está vivendo essa maternidade? Eu acho que existe uma questão estrutural que todas as mulheres passam, né? Parece que a mulher, o corpo da mulher, parece que é uma coisa meio domínio público, sabe? Todo mundo se sente no direito de questionar como está o cabelo, dar um pitaco, se está muito magra, se está muito gorda, se está... E na maternidade isso piora, as pessoas se sentem no direito de tocar na sua barriga sem você querer, né? De opinar sobre a criação, de como está a criança. Então, assim, eu acho que isso é bastante estrutural, mas tem a questão contextual também. Por exemplo, uma mulher branca de classe média alta, ela vai ter um contexto, uma mulher periférica, negra, que não tem o mínimo recurso, passando necessidades, ela vai ter um outro contexto, muito mais sofrido. Então, assim, não dá para colocar, inclusive não dá para dizer a maternidade, e sim as maternidades. Estamos falando de qual maternidade, né? Agora, em comum a todas as mães, eu acho que a questão do não surtar é quase impossível, né? Porque a mãe, ela está cotidianamente sendo confrontada ali, tentando equilibrar vários pratos, dar conta de tudo, inclusive do que nem era para ela dar conta, que é a opinião alheia, que é as pressões alheias, as pressões que vêm desse meio machista, né, de modo geral. Um pouco também tem um trabalho de combater isso, né, e muitas vezes a pessoa é bombardeada, né, com isso. Por que o puerpério, Gessiane, é tão duro para uma mãe? Qual a importância de uma rede de apoio? Você que lida na coletiva com mães de todas as, né, com várias histórias. O puerpério, essa fase, né, assim que a mulher tem um bebê, né, é uma fase de extrema vulnerabilidade física, psicológica, social da mulher também, né? A mulher, ela passa tanto por transformações hormonais dentro do corpo, é uma bomba de hormônio, né? Porque está gerando um novo ser, que isso já tem vários estudos que atestam, né? Que as mulheres, elas, nesse período, elas realmente passam por situações psicológicas bastante difíceis. Também tem uma questão social, né? As mulheres, ao invés de serem acolhidas nesse momento, elas são responsabilizadas cada vez mais. Então, é o momento que ela está precisando de mais apoio, de mais rede de apoio, é o momento que ela é mais colocada no quem pariu Mateus que balance, quem nunca ouviu essa frase, né? Então, essa é uma frase péssima que coloca a mulher nesse lugar de... Ela está ali no auge da sua vulnerabilidade, mas ela tem que demonstrar o máximo de força que ela tem e ela não é compreendida. Então, junta essa vulnerabilidade física, né? E a vulnerabilização social que ela passa e a falta de rede de apoio, né? Então, isso é tudo muito complexo. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente precisa debater bastante. Como apoiar essa mulher? Uma mulher que acabou de ter filho. Exatamente. Como apoiar ela? Qual seria a melhor forma, né? Até porque você já falou anteriormente, existem realidades muito diferentes da maternidade para algumas mulheres num contexto social e para outras, né, em outro contexto. E assim, pensando que pessoas que não têm filhos, quando vem uma mulher que tem filho, pensa assim, eu vou deixar ela no momento dela. Não vou lá, ela está no momento dela. Não, o momento dela, de repente, ela precisa que você esteja lá, ajudando a lavar uma louça, ajudando a trocar uma fralda, ajudando a pegar a criança, sabe? Dá um tempo de descanso para ela. Dá um tempo de descanso para ela. Ser mãe solo hoje talvez pareça menos assustador do que há 30 anos, mas não menos desafiador, né? Então, você acha que já se normalizou muito essa sobrecarga da mulher nesse contexto? Eu acho que ela foi normalizada por muito tempo, mas tem que ser cada vez menos normalizada. Muito pelo contrário. Tem que questionar cada vez mais a sobrecarga, porque ninguém gosta de viver sobrecarregado. Por que as mães têm que viver sobrecarregadas, né? Então, a maternidade solo, ela é uma realidade tanto para as mulheres que não estão dentro de uma realidade conjugal, de relacionamento estável, né? Mas ela também acontece dentro das relações.
mulheres casadas, mulheres com relacionamento estável, mas que vivem uma realidade de maternidade solo quando o pai não assume, não se preocupa, não sabe quem é o nome da pediatra da filha, não sabe qual é a atividade de matemática que vai ter da criança, quando não sabe nem a cor do sapato que esqueceu na casa da madrinha. Então, são detalhes que parecem pequenos. Se resume a levar na escola quando leva. Quando leva. E são detalhes que parecem pequenos, mas essa gestão mental que a mulher tem que fazer de tudo é o que cansa muito e o que torna uma mulher sozinha. Maternidade solo não é sobre aquela mulher, como se chama, mãe solteira. Não é só sobre isso. É uma maternidade que ela é levada de maneira sozinha. A mulher, ela que se preocupa, a mãe se preocupa com tudo, com pensar todos os detalhes, e ela não tem nenhum apoio para isso. O apoio principal deveria ser do genitor da criança, é esse que não vem mesmo. Nem na hora de dormir, né? Que quanto mais, nem acordar, nem na hora de dormir, né? Toda mãe tem medo da etapa da adolescência, né? É o que devemos pensar em termos de preparação para lidar com essa fase tão questionadora por parte dos filhos, né? Quem já passou, dependendo do adolescente, alguns têm mais problemas do que outros, né? Para lidar com isso aí. O que você diria para essas mães nesse contexto? Uhum. O que é que elas relatam também, né? Porque eu sei que lá na coletiva deve ter pessoas, mães que trocam ideias nesse sentido também, né? Sim, sim. E, assim, o que eu vou falar aqui é justamente com base nelas que são mães de adolescentes, né? O meu filho, ele tem 7 anos, então ainda não vivi essa parte, né? Mas é um tema latente dentro do coletivo de mães, né? Da coletiva, que a adolescência é uma fase muito delicada e que está ali, de fato, eles estão se forjando como seres humanos ali, nas suas plenas condições de se tornarem profissionais, que vão ali gerenciar toda a vida, né, da sociedade, no futuro próximo, né? E, ao mesmo tempo, precisando se afirmar, né? E com um contexto de influências e referências que muitas vezes são muito problemáticos, né? É verdade. Muito violentos. Então, assim, o que eu vejo de desafio é a questão da violência, a questão da falta de políticas de cultura, né, de qualidade, falta de acesso, né? E aí eu acho que isso é muito estrutural, não dá para responsabilizar a mãe sobre a criação, porque é isso, é um ser humano que está crescendo, né? E a mãe, ela está fazendo o que ela pode com as condições que ela tem. Então, assim, eu penso que, é como uma das minhas colegas falou, né? Disse assim, eu não tenho medo da adolescência, eu tenho medo do que ela vai viver na sociedade que temos hoje, que é uma sociedade que está em crise, né, que está com vários referenciais econômicos, políticos, ambientais, em catástrofe, né? A fome, a desigualdade social gritante, a falta de emprego, a falta de perspectiva de emprego, a educação cada vez mais precarizada, né? Então, isso sim é preocupante. A fase da adolescência, ela é uma fase que, entre aspas, dá trabalho, porque é uma fase de transição. E nós passamos por isso na primeira infância, né? Na adolescência, na fase adulta, vamos enfrentar nossas crises também. Então, acho que a questão não é exatamente a adolescência em si, mas qual é o contexto onde a adolescência na contemporaneidade está se desenvolvendo. Esse sim é um contexto que precisa ser... É um contexto de muitas violências e violações. Exatamente. É isso. Estamos conversando sobre os desafios da maternidade com Geisiane Felipe, da coletiva Pachamamá. Depois do intervalo, a gente volta. Até já! Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta... Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa?
Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal, é lá que se cria o novo, lugar onde se dá aval e ainda é a casa do povo. Sobre a Câmara dos Vereadores, eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo, no sentido de os vereadores têm que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores, eu acho que tem que ter esse olhar. Eu acho que nossos 27 representantes têm que ter esse olhar para a nossa cidade, para estar, claro, vendo as parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal, mas os nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim, incansavelmente, né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança, para a limpeza, desenvolvimento da cidade, tá entendendo? Responda o nosso voto. Projetos para criar infraestrutura, para atrair investimento e para facilitar a abertura de novos negócios para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança, principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha, isso é comum. A literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todo João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e ITCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Se a trajetória escolar de milhares de brasileiros pudesse ser representada por um terminal metropolitano que transporta viajantes ao futuro, provavelmente a educação de jovens e adultos seria o último ônibus a levar esperança para muitos deles. Imagina voltar para a escola após anos ou décadas. Não é tarefa simples. O aluno vai enfrentar diversos desafios, especialmente após uma certa idade. 4 horas da manhã estou em pé. São pessoas com experiências de vida, responsabilidades como filhos e trabalho, o que torna o retorno à sala de aula ainda mais complexo. São avós, mães, que ao invés de descansar na hora do seu almoço, tira esse tempo para estar estudando. Mas agora eu sei assinar, ponho qualquer ônibus, vou para qualquer bairro, não tenho mais dificuldade. Não esquece, é nesta quinta-feira, às 7h30 da noite. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a Geisiane Felipe, da coletiva feminina de mães Pachamamá. A gente fala sobre os desafios da maternidade. Então, Geisiane, quando um filho adulto comete um crime, é descoberto,
Como lidar com a dor disso? Eu não sei se lá na coletiva vocês já vivenciaram com relatos, com mães que precisaram lidar com essa frustração, essa sensação. Será que a gente se sente sempre um pouco fracassado no nosso papel? Ou é a sociedade que impõe esse tipo de sentimento na gente? Numa mãe que já é extremamente sobrecarregada, que tem que trabalhar, que tem que dar conta, muitas vezes nessa solidão, né? Nessa solitude mesmo, que a gente falou no primeiro bloco. Quando eu penso na realidade da criminalidade no Brasil, né? Eu vejo que as mulheres mães, sobretudo, elas estão na retaguarda do cuidado. Assim como tudo que a mulher mãe faz e é colocada nesse lugar, no contexto da criminalidade também. São as mulheres mães que estão lá na porta da penitenciária acolhendo os filhos, os maridos. E do contrário, isso não é visto. Quando as mulheres que elas são presas porque passaram por uma situação, elas são abandonadas dentro da cadeia. Então, isso fala muito mais sobre como esse mundo machista e patriarcal que a gente vive, que coloca essa mulher nesse lugar de estar sempre precisando segurar as pontas e sendo sempre incompreendida. Quando um filho, ele passa por uma situação, que ele entra numa situação de criminalidade e ele é preso, é muito comum ouvir a sociedade falar, a mãe não soube criar. Mas e a individualidade desse homem? Dessa pessoa, né? Pode ser uma mulher também, né? As escolhas que ela fez, as referências que essa pessoa teve, né? Então, é muito injusto, no meu ponto de vista, a sociedade colocar dessa maneira, de repente, como que houve um fracasso. Isso revitimiza o papel da mãe, né? A mãe, ela não é uma trajetória de fracasso, muito pelo contrário, ela está dando nó em pingo d'água, como se diz, para dar conta de tudo, se sente extremamente frustrada quando vê qualquer pessoa, se sente frustrada quando vê um familiar passando por uma situação dessa, mas o que levou esse cidadão, essa cidadã a chegar nesse ponto? Quais foram as violações prévias que ele passou, as faltas de acesso de saúde, de educação, de cultura? O que será que, digamos, as estruturas políticas mais amplas falharam para que esse indivíduo chegasse nesse ponto? Então, eu acho que a pergunta, nesse sentido, tem que se direcionar mais para esses agentes. O que foi que faltou, onde foi que vocês falharam para que esse cidadão chegasse aí? Né? Talvez as ausências. Tem muitas mães ausentes hoje, em realidades diferentes. Não sei se você concorda comigo. A mãe que tem uma condição financeira melhor, às vezes é ausente porque bota lá o motorista para levar na escola, né, a babá para cuidar no lugar e ela vai viver a vida. E a mãe ausente da periferia porque precisa trabalhar para botar comida na mesa, na boca desses filhos. Essas ausências, elas provocam lacunas nesses filhos que muitas vezes acompanham o resto da vida. Concorda com isso? Concordo e complementaria da seguinte maneira. Nós temos uma cultura de individualidade, porque vivemos sob um regime capitalista, né? Centrado em referenciais brancos, né? Que estimulam a competitividade, né? Que estimulam o individualismo, né? E nós não nos vemos enquanto comunidade, né? Então, quando a mãe ela se ausenta e seu filho ele cresce ali sem a presença da mãe, esses referenciais, eles com certeza sofrem um abalo, mas se essa criança ela está inserida em um contexto de comunidade, né? E existem sociedades que estão baseadas em outros referenciais, como sociedades quilombolas, sociedades indígenas, sociedades matriarcais que existem, são poucas, mas existem. Essa criança, ela tem um suporte, né? Então, mais uma vez, a maternidade, ela não deve ser um problema da mãe, né? Primeiro, ela não deve ser um problema. É verdade. Né? Mas é visto como um problema. Né? Mas ela não deve ser colocada na conta apenas da mãe. A gente tem que se ver como aldeia, a gente tem que se ver como comunidade. Aí sim, a criança ela passaria por um processo muito mais rico que teria essa ausência, porque eu vejo que as crianças elas vivem com a ausência dos pais, do pai e dos pais há séculos, né? E tem suas implicações, mas isso me parece que não é muito questionado. Parece que é meio normal um pai que não assume, né? Mas quando a mãe precisa se ausentar um pouco
para desenvolver seu trabalho, por alguma razão, isso parece uma grande questão. Então, é de se problematizar mesmo, esses 2 pesos e 2 medidas, né? Como é que você vê o papel da mãe na desconstrução dessa sociedade tão machista, na educação, na orientação para que os filhos cresçam questionando e indo ao contrário desta corrente tão machista que ainda é tão forte na nossa sociedade? Tem aquele ditado que diz que o exemplo arrasta, né? Lá na coletiva de mães, nós nos consideramos esse território de resistência contra esse sistema, né? Como fazemos isso? Juntando mulheres para conversar sobre as problemáticas, né? Que muitas vezes a mulher precisa se educar na cultura antimachista, né? Porque ela tá tão enraizada que às vezes sem querer se reproduz isso, nós mesmas. Perfeitamente. Eu já me vi em situações de reprodução de machismo na educação do meu filho, mas entendo também que nós devemos nos livrar dessa culpa de que estamos sendo machistas com o nosso filho, no sentido crítico de dizer, isso aconteceu, isso é algo que eu sei que não deve se reproduzir. Como eu posso fazer para atenuar isso, para diminuir essa influência na minha? Então, é se informar, é se juntar com outras mulheres, é acompanhar trabalhos como o da coletiva Pachamamá, que traz debates, traz ações, e ações para os adultos e ações para as crianças também. Recentemente tivemos uma formação em audiovisual para as mães, pela Lei Paulo Gustavo, que é a polinização, né, até dessa camisa aqui. Foi um projeto desenvolvido no mês de março, e uma das ações que nós tivemos lá foi justamente uma atividade de cineclube para as crianças, né, com a temática das vozes femininas que estão no cinema. Então, ali brincando, assistindo o filme, elas estavam ali tendo acesso a olhares de mulheres sobre o cinema, sobre essa criatividade. Isso tudo vai ficando na memória deles e vai apagando aos poucos essas influências. Uma vez eu vi uma palestra num desses TED Talks que está lá no YouTube, com uma grande liderança, uma mulher preta, uma mulher negra, que ela falava sobre essa cultura antirracista, de como se pode dar um tratamento igualitário a filhos, meninos e meninas, no dia a dia das tarefas domésticas, que esse talvez seja um desafio mais próximo. O menino não é para ficar sentado assistindo televisão para a menina ir lavar a louça. Todo mundo tem que fazer tudo e não existe tarefa que seja de menino e tarefa que seja de menina. A tarefa é de todos, né? Exatamente. E isso é no exemplo mesmo do dia a dia, e se desconstruindo e se reconstruindo cotidianamente. Todo dia um pouquinho e sem se culpar do que passou, e sim do que tem para fazer adiante. Na sua visão, é justo uma mãe ser mãe de netos? Olha, eu acho que é injusto a mulher ser mãe o tempo todo, seja ela avó ou mãe ou tia, porque observem que quando tem alguém que precisa de cuidado numa família, dificilmente é um homem, ou um avô ou um tio. É um percentual, eu diria, baixíssimo. Acontece, mas... Exatamente. Então, assim, de repente, sim, a avó, ela estaria ali no momento de precisar estar descansando. Mas ela precisa estar sendo suporte para que outra mulher possa trabalhar, possa fazer. Então, é justo? Não é justo. Mas justiça por justiça não é justo toda essa linearidade de mulheres que estão sempre nesse lugar de cuidar dos doentes, dos acamados, né, dos filhos, dos deficientes, né? E isso aí é uma coisa meio que dada na sociedade que é pouco questionada. Muitas mães projetam nos filhos as realizações que deixaram de ter e de fazer, às vezes até para acompanhar a criação. Antigamente, muitas deixavam de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Fala dos problemas que isso traz quando os filhos crescem, fazem suas próprias escolhas, ali de repente vão casar, o ninho está vazio, é um problema. É um problema que tem uma raiz nessa abnegação completa da individualidade da mulher no momento que ela se torna mãe. E isso é alimentado, isso inclusive é uma situação imposta que ela não tem nem como se desvencilhar. Uma mulher mãe, quando ela quer continuar seus estudos, quando ela precisa fazer uma viagem de trabalho, é sempre uma grande questão. Muitas vezes ela se retira do espaço sem nem aceitar a proposta,
porque precisa cuidar dos filhos. Então, assim, tudo bem, existe um certo momento ali que ela precisa ter um pouco mais de dedicação, mas esse momento ele é passageiro e muito rápido. Se ela tem uma rede de apoio, ela não precisa abrir mão da sua individualidade, ela precisa apenas agregar. Assim como você agrega um novo projeto, uma nova faculdade, um novo trabalho, uma nova relação afetiva, você agrega na sua vida um filho. Isso não deveria ser motivo de exclusão, de tirar você e colocar num outro lugar. Porque aí, quando os filhos crescem, que vão dar seus voos solos, fica uma lacuna, né? Porque ela abriu mão da Exatamente. Ela desaprendeu a viver sozinha. A própria vida. A própria vida. E aí, quando os filhos vão embora, ela fica com aquele ninho vazio. Então, da mulher ela se desconstruir, inclusive aí, de buscar redes de outras mulheres e outras pessoas que ela possa desenvolver suas atividades para poder viver bem. Porque, no final das contas, a mulher ela precisa estar bem, né? Dá para mergulhar no amor materno sem descuidar do amor próprio? É meio que isso que a gente estava falando, né? Como ensinar isso aos filhos como um exemplo? Sem deixar neles aquela sensação de que, estou sendo abandonado por maninha. Eu acho que um diálogo franco é a base de tudo. Então, eu trago isso na minha forma de maternar, né? Tem momentos que eu não posso estar com meu filho, e eu passo isso com muita naturalidade, de que eu preciso estar naquele espaço, assim como ele vai precisar também estar nos espaços dele quando ele crescer. E quem vem me questionar, eu converso de maneira muito tranquila de que se eu não faço isso agora, eu vou passar pela síndrome do ninho vazio lá na frente. Preciso garantir que cada coisa tem o seu lugar para que todo mundo seja feliz, todo mundo viva a sua vida normal, bem, sem passar por esse processo de peso. No final, os filhos também precisam se orgulhar das suas mães, né? Das histórias delas para além da maternidade, não acha? Sim, a mulher, mãe, ela precisa sair desse lugar de candura e de quase uma pessoa que é um pouco passiva, né? Um pouco fica ali só recebendo as pessoas bem, os filhos, e dando conta de tudo, e sempre com aquele pratinho de comida. Isso é maravilhoso, ter essa sensação de provimento, né? A mulher-mãe, ela gera, ela cria dentro de si, né? Então, mais fartura que isso é impossível, né? Mas isso tem que acompanhar toda a trajetória da mulher. Isso não pode ser um serviço para fora, tem que ser um serviço para dentro de si também. Então, o papo está maravilhoso. Inclusive, conversar sobre maternidade é tão complexo que a gente poderia passar aqui 3 programas falando sobre isso e aí não ia faltar assunto nem história para contar. Mas eu queria agradecer aqui a presença de Geisiane, Felipe, essa troca aqui nessa entrevista. O programa de hoje termina por aqui. Muito obrigada. Deixa você o espaço aberto para não só convidar as mães para fazerem parte da coletiva Pachamamá, mas também deixar uma mensagem a todas as mães aí. Foi um prazer estar aqui no programa. Lá nós estamos com a programação de maio, né? Vocês podem seguir no Instagram, @coletiva_Pachamamá, com CH. E lá estaremos lançando a programação de maio, onde haverão as atividades que serão abertas a público, vocês podem ir lá, enfim, e conhecer o nosso coletivo. E fica a mensagem de Dia das Mães, de Mês das Mães, que a sociedade acolha mais as mulheres, compreendam e julguem menos as mulheres mães e acolham sobretudo. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho.
Terceiro passo é fato ou é opinião. Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.